Boa noite, sejam todos bem-vindos. Olá, boa noite, senhor. Boa noite, tudo bem? ¿Cómo le va? Muy bien? Oh, muito bem. Então Muito seja bem. bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite, gratidão pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Ótimo. Também digo a mesma coisa. Meu pai de alma, acima de qualquer É um coisa. prazer muito grande. Dona Muito Meire grande. está aqui. Hã? Oi? Não, estou dizendo que é a Anitta. Ah, sim. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Vamos deixar as pessoas chegarem, né? Dá um tempinho mais para todo mundo entrar. Dali não tem gente falando com você aí, ó. Opa, tem mesmo. Boa noite, boa noite. Gratidão, Roberto. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos dar mais um tempinho Isso. para que as pessoas entrem. Hoje a gente tem um tema maravilhoso, né, Dalino? Com certeza. Com certeza. Um tema que modifica as nossas vidas É. quando a gente sabe usar a nossa mente, não é verdade? Verdade. Gente, boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Soninha linda e maravilhosa. Beto lindo. Érica, todos que estão chegando aí. Bem-vindos e bem-vindas. Cris. Vamos chegando, vamos só dar mais um tempinho para as pessoas chegarem, né? Isso. Perfeito. E a gente inicia a nossa live de hoje. Gente, eu quero dar um retorno para vocês. Eu sei que muitas pessoas têm mandado mensagem para mim para dizer que eu parei de fazer as lives. Foi somente por um momento, né? Por estar atuando em outra área na minha profissão. Mas já estarei de volta. Já estou aqui de volta com esse senhor maravilhoso, psicanalista, psicólogo. É tanto título bom. Cio, te amo, Cio. Então, tanta gente linda aqui. Te amo, Beto. Soninha linda, amo todos vocês. Então, hoje, gente, nós estamos aqui com Idalino, este ser lindo de luz, que eu considero como um pai de alma, que trilhamos juntos o caminho da luz, né? Com Estamos certeza. a serviço da vida, a serviço do amor, para que cada vez mais a gente possa juntos ser facilitadores para ampliar as consciências humanas. E temos um trabalho juntos também, né? Além da terapia, temos um trabalho de espiritualidade também, que nós fazemos de autoconhecimento, de autotransformação. Isso. Sejam todos bem-vindos nesse momento aqui, para que a gente possa trocar, aprender. Vocês são todos bem-vindos, tá? Temos muita gente aqui, ó. Muita gente linda, muita gente conhecida, muita gente querida. Então, hoje nós vamos falar sobre a nossa mente, que a maioria das pessoas não conhece, como esse órgão poderoso que nós temos dentro de nós, um centro de poder, de sabedoria divina, de inteligência ativa,
E que muitas vezes, gente, nós não sabemos utilizar a nossa mente. E nós nós resolvemos fazer essa live para expandir mesmo as consciências humanas, para poder ajudar as pessoas a se compreenderem mais. Então, estar no controle da sua mente é simplesmente fantástico para que você tenha uma vida mais saudável, mais feliz e tenha um pouco mais de controle sobre as suas programações mentais, que muitas vezes nós nem nos damos conta dessas programações, né, Idalino? Com certeza. Então a gente fica tudo bem ocultinho lá dentro, inconsciente, e nós não sabemos nem o que está acontecendo. E vivemos muitas vezes nas reclamações, nas dores, porque tantas coisas ruins acontecem nas nossas vidas. E a gente fica na lamentação, sem compreender que nós mesmos, inconscientemente, sem nos darmos conta, programamos essas historinhas e as nossas vidas. Eu vou deixar este grande mestre e meu lindo pai de alma começar, e a gente vai trocando cada vez mais. Eu falo um pouquinho, ele fala um pouquinho. Comece, garoto. Ok. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite dessa garota linda, essa doutora Inês, essa pessoa maravilhosa, essa profissional mestre também, e uma colega de caminho. Agradecer pelo convite e agradecer a todos vocês que aqui estão partilhando conosco esse momento maravilhoso de aprendizado para todos. Né? Resolvemos fazer essa aula de hoje, não só para a gente falar sobre algo maravilhoso que nós não conseguimos explorar dentro de nós com facilidade, por falta de conhecimento, né? Que é esse outro lado da mente. Nós só conhecemos esse lado comum, ligado aos 5 sentidos. E desta forma, por essa ignorância por nós, não sabemos que é essa intimidade. Esse outro lado da mente, que é um poder criativo que está latente dentro de nós, o que acontece? Independente de você conhecer ou não, a gente, o ser humano, ele continua construindo o seu destino, sem saber como dar os passos necessários para construir um destino positivo, um destino de saúde, um destino de sucesso, um destino altruísta. Estamos aqui para falar justamente sobre esse outro lado da mente que pouco é conhecido. As universidades conhecem, chamam, a psicologia chama de mente subconsciente. A psicanálise chama de mente inconsciente. Não importa o nome. O que importa é que nós temos dentro de nós essa partícula criativa do universo que está latente, ou seja, é como se ele tivesse de braços cruzados, quando a sua finalidade é fazer com que seu dono explore e construa um destino feliz. Olha só, tanto faz a gente pensar positivo ou pensar negativo, esse outro lado da mente, ele não sabe, ele não tem lógica. Ele não sabe como dizer, opa, meu dono está pensando negativo, eu não vou materializar isso. Ele não faz isso porque ele não tem lógica. Esse outro lado da mente funciona numa frequência, em termos de hertz, ele é muito alto. Onde suas ondas cerebrais são muito, em termos de gráficos, são 1, 2, 3, 4 tipos de ondas. Então, é como o universo age. Então, esse outro lado da mente, ele é, tipo assim, uma partícula desse universo dentro de nós. Aí muita gente quer saber o seguinte, eu vou dar um exemplo mais claro, como é que ele funciona. Eu uso sempre aquele exemplo que todos conhecem. Qual é o exemplo? É o exemplo do gênio do Aladim. Aquele elemento que está andando numa praia, vamos usar o nome do Aladim. O Aladim está andando numa praia
e encontra um objeto metálico enterrado na areia. Estava brilhando. Ele pega aquele objeto, limpa aquele objeto. Então, depois que ele limpa, surge dali de dentro um ser imortal, um ser lindo e maravilhoso, cruza os braços e pergunta para ele: mestre, ou seja, ele chama de amo, meu amo, pede 3 pedidos que eu materializo. O que é que Aladim faz? Aladim para, olha, porque nunca viu aquilo. Mas por que aquele ser imortal, poderoso, chama um simples ser humano de meu mestre? Em outras palavras, meu dono. Pede que eu materialize. E aí o Aladim que pede, ele materializa. Então, se nós compararmos essa história, essa fábula árabe, com o que a gente conhece como subconsciente, aquele gênio nada mais é do que esse outro lado da mente que está em nós adormecido. Um gênio que está sempre pronto para materializar o que seu dono pede. Mas a maior parte de nossos pedidos, dos nossos comandos, são sempre negativos. Porque a maior parte do ser humano ou tem pensamentos egoístas, ou está com raiva, está envolvido com raiva, com emoção, e vai construir um destino difícil. O ser humano ele está aqui para construir um destino positivo, um destino altruísta, mas a forma dele pensar, a forma dele agir, como totalmente egoísta, ele constrói um destino cheio de doenças, cheio de dificuldades. Ele regido por suas escolhas e por suas crenças limitantes. As suas escolhas e as crenças limitantes, suas crenças limitantes é a sua verdade. Os pensamentos que a religião também impõe, a religião impõe culpa, medo e pecado. Então, tudo isso é a tua verdade. E você passa isso conseguindo materializar o tempo todo. Se você acredita que se você chegar ali fora, abriu a porta de manhã cedo, bota a cabeça lá fora e aí choveu, o dia hoje não vai ser fácil. Vai ser triste. O que vai acontecer? O seu dia vai ser triste e não vai ser fácil. Porque você acabou de passar o seu comando, o seu desejo para o seu gênio. E o seu gênio automaticamente vai materializar a tua vontade. Ele está sempre pronto para materializar a nossa vontade, seja positiva ou seja de forma negativa. É o capitão e o navio, né? Exato. Com certeza. A mente subconsciente é o navio, o capitão que comanda. Pois é. Então, o que acontece? Com esses programas, que nós mesmos fazemos, que ele materializa sem raciocinar, porque ele não tem esse lado do raciocínio, é que nossa vida vai ser guiada por esses programas. E nós mesmos criamos. Sem dúvida nenhuma, esse será o nosso destino. Um destino cheio de dificuldades, nada dá certo. E por quê? Aí vamos comparar com um versículo da Bíblia, que eu considero, eu sempre digo isso, eu considero, porque não é fala minha, Jesus foi o maior psicólogo de todos os tempos. Tudo o que ele ensinou é uma psicologia positiva, é uma psicologia da vida, uma psicologia da existência. Como pode, se a psicologia ganhou um status de regulamentação científica nos 100 e poucos anos para cá? E por que Jesus, há 2 mil anos atrás, falava uma linguagem psicológica? Logicamente, para uma humanidade que pouco sabia como interpretar aquilo. Quando ele diz, vários das suas falas, entre elas, quando ele diz, não vos contenteis com o que vai comer, com o que vai tomar, seja, não se preocupe com nada disso.
Conecte-se com o reino dos céus. E tudo virá por acaso. Agora, o que seria esse reino dos céus? É o nosso reino interior. E por que eu estou afirmando que é o nosso reino interior? É muito simples. Quando ele fala lá em Lucas 17, 20 e 21, quando perguntam para o próprio psicólogo Jesus, o grande ser maravilhoso, mestre, você fala tanto do reino dos céus, quando virá esse reino dos céus? O que é que ele responde? O reino dos céus não virá de canto nenhum, porque o reino dos céus está dentro de cada um. Entende que está dentro da gente esse poder criador do próprio universo? Se você pensa positivo, você vai alimentar essa paz interior, essa paz profunda. Se você pensa negativo, sua vida vai ser um tormento. Então, vai ser difícil você se tornar esse reino dos céus, essa paz interior, uma mente calma e tranquila. Por isso que temos que ter cuidado com cada pensamento que temos e cada palavra que dizemos. Porque cada pensamento nosso, as nossas células respondem. E a gente precisa lembrar disso. Até as nossas doenças são criadas por nós mesmos, de forma inconsciente, claro. Porque nós criamos um ambiente mental para que essas doenças se instalem, né? Porque as doenças, elas são átomos. Elas fazem nada mais do que células e átomos que estão vibrando em uma energia negativa. Estão vibrando no medo, né, dos nossos pensamentos e sentimentos. E essas células recebem essa informação. Então, criamos um ambiente mental e adoecemos pelas experiências. Os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Os nossos pensamentos, gente, criam o nosso futuro, estão criando agora, o que você está pensando agora, está criando o seu futuro. Então, vamos prestar atenção no que a gente pensa, porque isso está criando agora a sua experiência de vida. Então, com os nossos pensamentos, né, Idalino? Por isso que a gente, olha, pensem que o intelecto normal tem cerca de 70 mil pensamentos por dia. O intelecto normal. A gente não tem como ter o controle sobre todos os pensamentos. Mas a gente tem uma grande e poderosa arma, que é identificar. Quando você identifica um pensamento, você pode fazer uma escolha. Se você gostaria de manter esse pensamento para continuar pensando, e isso ser um programa da tua vida, uma manifestação ou não. Então você pode cancelar esse pensamento. Existe uma série de técnicas, né, que a gente utiliza, inclusive frases afirmativas, visualizações criativas, né, porque a nossa mente não sabe identificar o que é um ato que aconteceu de verdade, de uma imaginação. Então, o nosso subconsciente tem aquela informação como verdade, e isso é materializado na nossa vida. Então, gente, a nossa mente subconsciente é um grande poder que nós temos dentro de nós. E precisamos saber usar essa fonte infinita de sabedoria para que a gente tenha uma vida mais feliz e um corpo mais saudável. Né? E Dalino trouxe um exemplo assim, fantástico aí do gênio. Ele colocou o gênio como... A gente pede, são os nossos pedidos. É o capitão e o navio. O capitão, ele comanda o navio. O navio é a nossa mente consciente. O que você deseja e o que você planeja hoje para poder estar comandando nesse navio. Então, vamos prestar atenção, né? Isso é muito importante para que a gente possa criar um corpo mais saudável, uma vida mais saudável. Perfeito. Pode continuar, senhor. Perfeito. Pois é. Nós estamos falando da mente, mas tem dois aspectos da mente. A mente consciente, que ela vive no aqui, no ontem e no amanhã. Esse aspecto da mente é esse que nós usamos aqui agora. Porque esse outro lado da mente, que roda em segundo plano, que é a mente subconsciente, não existe o ontem, não existe o amanhã, existe sempre o agora. Por isso é que nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos. Mas a mente que nos prende no passado e cria sonhos do futuro, é essa mente que aqui agora nós estamos usando. É a mente objetiva. É a mente dos 5 sentidos.
Então, se a mente subconsciente não existe passado, presente, futuro, é sempre o agora, então, para ela, tudo tem que acontecer no agora. Assim como para Deus, não existe o passado, o presente, o futuro, existe sempre o agora. E essa mente subconsciente é uma partícula desse elemento criativo do universo, na nossa vida. Olha só. Imagina você criar uma intimidade com essa sua mente. Nós vamos fazer um trabalho, uma ação, agora em novembro, onde vamos ter uma série de atividades de transformação. Nós vamos trabalhar a criança, nós vamos trabalhar o adulto, nós vamos trabalhar a sua relação com quem te criou, com o próprio universo. Nós vamos trabalhar com a realidade paralela, trazendo você para descondicionar algumas crenças limitantes. Vai ser um trabalho lá no futuro de rotina. Depois Vanessa vai passar na frente. Vamos trabalhar essa forma de como você ter acesso a esses programas dentro de você, ressignificá-los e você encontrar o caminho, sair desse sonho que nós vivemos. O ser humano vive em sonho. Porque você, para fora, você estando acordado, você sonha. Mas quando você vai para dentro de você, você desperta. Você sabe quem é você mesmo. Você transfere esse comando da sua vida para a sua parte divina, essa parte criativa de todo o seu ser, que está em contato direto com o Criador divino. Essa ligação interna é o que, na realidade, é a verdadeira religião. Essa é a verdadeira religião. É essa ligação, é essa conexão com o seu divino e com sua mente divina que é dentro de você, que é uma partícula de toda a criação do universo. Por que será que os monges treinam? Porque os monges treinam, seja aqui, seja no budismo, é o contato com a sua divindade. Através de quê? Do silêncio da sua mente. Tem que silenciar essa mente externa para você ter acesso à mente interior, essa mente que trabalha em segundo plano. Se você, o tempo todo, vive no barulho da sua mente externa, dos cinco sentidos, dificilmente você acorda com essa vivência interior, que é essa conexão com a sua mente interna, que é a conexão com esse reino dos céus, falado pelo Mestre Jesus. E tudo virá por acréscimo. Porque a partir do momento que essa mente que não para, ela é logorreica, ela fala, ela está te colocando, quando você está pensando que está parada, ela está te lembrando das situações do passado, do que aconteceu ontem, do que aconteceu amanhã, já está te colocando no sonho do amanhã, enfim. O elemento vive numa turbulência muito grande quando ele não aprende a silenciar a sua mente. Para ter contato com essa outra mente que está funcionando dentro de você. Por que ela está funcionando? Porque ela mantém a vida no corpo. Ela nem pode dormir. No dia que ela dormir, você morre. É 24 horas funcionando. Mantendo os órgãos vitais do corpo em funcionamento. Ela é a que mantém a vida. Para que você, personalidade, você, mente consciente, cumpra o seu propósito, que é construir o seu destino. Se você não se liga a essa possibilidade, você vai construir um destino cheio de sofrimento, cheio de dificuldade. Nada dá certo. Porque as suas escolhas e suas crenças limitantes é que vai reger a sua caminhada aqui no plano físico. O seu gênio interior, ele não raciocina, ele apenas pensa. Oi, Dalina, eu queria acrescentar que assim,
é bem importante a gente perceber mesmo quais são os nossos pensamentos mais profundos, aqueles que estão de verdade criando as nossas realidades. Porque são aqueles pensamentos que foram construídos lá atrás, na nossa infância primária, com os traumas que tivemos, com as nossas vivências e experiências, e que estão o tempo inteiro voltando e em constante presença nas nossas mentes. Então, são esses pensamentos que estão criando o nosso futuro. Por isso que nós precisamos estar atentos para poder fazer a escolha, identificar, cancelar esses pensamentos, fazer uma frase afirmativa positiva, imperativa, para que você neutralize esse pensamento, para que você não venha criar uma realidade que você não quer, gente. Isso é algo muito sério, porque a gente entra num processo de vitimização não porque nós queremos, mas porque nós não sabemos como a nossa mente funciona. É apenas por isso. Então, a compreensão da mente, o entendimento de como esse instrumento fantástico funciona, leva a gente a mudar a nossa história de vida. Então, vamos começar a perceber. Então, eu sempre peço a todos os meus pacientes que percebam o que é que eles pensam, o que é que eles estão pensando, o que é que eles estão sentindo. Lembrando que o pensamento cria o sentimento, que cria uma ação. Então, o tempo inteiro, esses pensamentos estão criando ações na sua vida. E quais são as ações que realmente vocês desejam ter? São as que vocês estão tendo? Observa como está seu corpo agora. Observa o que você está criando nesse momento. Observa se o seu corpo está doente. Quais foram os pensamentos mais profundos e íntimos que você tem e que você manifesta ao seu respeito, a respeito da vida, a respeito de tudo que lhe cerca. Porque isso está criando a sua realidade. Não vamos sair desse lugar de vítima. Vamos entender que nós somos os responsáveis e criadores das nossas histórias. Isso é tão importante a gente perceber, porque isso muda o nosso contexto de vida e faz com que a gente trilhe uma realidade diferente, né, Idalino? Perfeito. A nossa colega, a doutora Vanderly, ela me parece que apareceu aqui, ela está falando alguma coisa ou quer perguntar. A colega Vanderly. Vanderly, minha linda, fale. Pode perguntar. Deixa eu ver se ela colocou aqui. Perguntar não está dando para entender. O quê? O quê? Mas tudo bem. Não, vocês estão ouvindo bem, gente? Vocês estão ouvindo bem? Não sei. É por conta do áudio. Ah, sim. A Vanderly está pedindo que Dalino coloque um fone, porque não deve estar chegando muito claro a sua fala. Ah, tá. Eu vou botar. Muito obrigado, Vanderly. Muito obrigado. Tá, eu vou botar um fone. Meu bem. Obrigado. Então, gente... Eu pedi aqui um fone para... Esse processo mental nosso está o tempo todo criando a nossa história. Então, vamos perceber. Percebe. Aprende a se conhecer, a perceber quais são os sentimentos que você está tendo, quais são os pensamentos, quais são as emoções que estão chegando na tua vida. Porque essas realidades, elas são manifestadas no nosso corpo. E essas doenças, elas chegam. E na maioria das vezes, nós não conseguimos compreender e entramos num processo de vitimização muito grande. Por que que aquilo está acontecendo comigo? Mas a gente não tem o conhecimento que nós criamos através dos pensamentos que tivemos, das palavras que dizemos. É apenas isso. Então vamos cada vez mais estudar sobre a nossa mente, para que a gente tenha a clareza das nossas programações. Perfeito. Dalino, veja se melhorou, gente, depois que Dalino... Veja aí, pessoal. Eu acho que melhorou. Veja se meu áudio está melhor? Está melhor. Pronto. Está melhor.
Vanessa, veja se tem mais algumas perguntas, porque a gente tá... Não, tá dando eco, eu não sei o que é. Não sei o que é. Mas vocês estão ouvindo Idalindo, gente? Por que será que está dando eco, né? Não, mas assim, olha, melhorou, Idalino. Melhorou Foi? a sua fala, tá mais clara. Tá assim. Ok. Tá mais clara. Ok. Tá mais Tudo clara. bem. Então, gente, você tem mais alguma coisa para poder dizer a respeito da mente que você queira acrescentar? Acho que o eco tá saindo do seu, Nesca. Melhora? Ah, Tá baixa um... repetido. Deixa eu ver se eu baixar um pouco o meu. Pode baixar um pouco o volume. E agora? Gente, melhorou? Pronto. Pronto? Melhorou. Era o ventilador. Ah, era? Era o ventilador. Pronto, conseguimos corrigir. Deixa eu perguntar aqui. Silvia, veja se o seu volume baixa todo para ver. Mas eu acho que Estava dali baixo. era o ventilador mesmo. O ventilador. Ok. Então, a gente quer agradecer a todos vocês que estão nos passando algumas informações para nos ajustar. E vamos aproveitar, ver se tem algumas perguntas, porque a gente aproveita e responde logo. Gente, vocês querem perguntar alguma coisa a respeito do subconsciente, do que se vocês entenderam? Ah, diz que quando você fala, repete no seu. Gente, então isso eu tô achando que é um problema pro próprio Instagram. Porque minha conexão tá ótima. A conexão de Dalino também, ó, tá bem elevada. É porque é o seu áudio que tá com eco, que o pessoal tá dizendo. Pronto, agora eu não... Botei o fone, como sugeriu a colega, baixei meu volume, mas continua. Que eu estou sentindo eco aqui, da minha fala. Então, assim, vamos fazer uma coisa. Eu devia sair e entrar novamente. Não, eu acho que assim, se as pessoas estão ouvindo e tá repetindo, né? A gente já está mais da metade da nossa live. Vamos continuar dessa forma. É aquela coisa. É o que a gente tem agora, nesse momento, né? Então, o mais importante é que está dando para ouvir. Aqui as colegas estão colocando aqui, que estão dando para ouvir. Então, isso é o mais importante. Vamos seguir para que a gente não perca o raciocínio e não deixe de passar informações preciosas, né? Então, ok. Pode seguir. Vocês têm alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Querem parar para poder a gente responder ou querem dar continuidade? Dá para ouvir, só não dá para ser muito rápido. Eu estou achando que isso é do Instagram, gente. O Instagram, esses dias, eu não consegui gravar vídeo nenhum. Foi muito difícil. Pronto. Mas vamos seguir. Pronto. Olha, aqui tem uma colega que está dizendo que se eu tiver uma dicção mais lenta, fica mais claro, já que esse eco está tentando atrapalhar. Tudo bem. O que eu falei esse tempo todo, queridos colegas, é que nós temos dentro de nós uma mente, uma outra mente rodando em segundo plano. E que poucos de nós nos percebemos dessa outra mente. A gente só se preocupa com a mente dos 5 sentidos, que é esta que estamos ouvindo agora. Essa mente que estamos aqui agora, vendo, ouvindo, sentindo, esta é a nossa mente do dia a dia. Porque nós, seres humanos, acreditamos no que vemos, no que sentimos, no que ouvimos, ou seja, nos 5 sentidos. Essa outra mente, ela trabalha de forma diferenciada. Qual é a diferença? Essa mente dos 5 sentidos nos propõe a acreditar em tudo que vemos, sentimos. Ou seja, ver para crer.
Essa outra mente, você acredita para ver. Percebe a diferença? É a mente subconsciente, você precisa acreditar para ver. É diferente essa mente comum, que você acredita naquilo que vê, que sente, etc. Mas que esta mente que está em segundo plano, que ela não tem raciocínio lógico, a maior parte do ser humano não sabe explorar esse potencial para o seu próprio benefício. Termina usando o potencial da mente criativa dentro de nós contra nós. Por quê? Uma vez que ela não tem raciocínio lógico, comparando a analogia do gênio da lâmpada, essa fábula do gênio da lâmpada, faz com que esse gênio da lâmpada, por analogia dentro de nós, que está sempre pronto para materializar toda a nossa vontade, seja certo ou errada, ele não tem lógica, nos leva a estar construindo o nosso destino. E essa construção desse destino não é a sorte, não é Deus, somos nós mesmos, com a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, com as nossas crenças, com as nossas escolhas, que é o que a religião chama o nosso livre-arbítrio. Eu acredito que eu estou falando bem lento, ou seja, resumindo tudo que eu falei, mais rápido que quando estava dando eco. Dalino, tem uma pergunta aqui, né? Por favor. Como podemos conviver com esses pensamentos? Provavelmente, como podemos conviver com esses pensamentos? Pensamentos negativos, acredito. Pois é. Em primeiro lugar, é você tomar conhecimento de o que você chama de pensamentos negativos. Vamos ver se bate com o que a gente está falando. O que é que você chama pensamentos negativos? Isso já é um grande passo que você está dando. Como conviver com os pensamentos negativos? Acho que a pergunta seria diferente. Como identificar os pensamentos negativos? Mas você já deu um grande passo. Você acredita em suas escolhas. Quem rege os pensamentos negativos são as suas verdades internas. O que são suas verdades internas? São as suas crenças limitantes e suas escolhas. Você não vai pensar diferente, vai pensar conforme você escolheu o que é certo. Mas é a tua verdade. E por que você está escolhendo o que é certo ou errado? Você vem de uma família, você foi criança, você cresceu. O seu ambiente moldou você. A cultura do seu ambiente. Erich Fromm, um grande sociólogo, um cientista, ele disse, o homem é produto do meio. Se você cresceu, aquele ambiente, as verdades daquele ambiente é a tua verdade. Então, por isso que é necessário que você, ao expandir a consciência, conheça outros ambientes, leia, veja outros mundos, para você comparando com o que você construiu as suas verdades. E aí você vai mudando sua forma de pensar, você vai mudando sua forma de agir. Por quê? Se você não fizer isto, o que acontece? Vamos voltar àquele mau psicólogo de novo. Olha o que ele disse há 2000 anos atrás, para os seus discípulos. Observe. Ele disse para um discípulo que disse assim, mestre, deixa eu ir enterrar meu pai, depois eu volto para te acompanhar. O que é que aquele grande psicólogo falou para ele? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Espera aí. Deixa que os mortos, então nós somos mortos para a vida? Deixa que os mortos, ele falou de 2 mortos, deixa que os mortos enterrem seus mortos. E siga-me.
Então, o que são os mortos? Por que ele falou desse outro tipo de mortos? Somos nós que estamos vivendo muito para fora. Somos nós que não temos a consciência, estamos presos a uma cultura que nos deu a vida e nos põe numa forma de pensar negativamente que faz a gente construir o nosso negativo de sofrimento. Essa é uma pessoa morta para a vida. Essa é uma pessoa morta, segundo o próprio Jesus, para o contato com essa mente criativa e divina dentro de nós, que é a mente subconsciente. Que você termina programando ela para poder realmente ela gerir a sua vida, cheia de sofrimentos conforme as suas crenças. Então, analisando os ensinamentos desse grande psicólogo aí do passado, com aquela sabedoria imensa 2000 anos atrás, onde a psicologia tem poucos anos, esse ser é muito maravilhoso. E nos fala hoje, ele nos dá a forma de como devemos viver. Ele nos mostra como a gente conectar com esse Pai que está dentro da gente, com essa consciência maior que está dentro da gente, o tempo todo. Olha só uma coisa. Esse ser maravilhoso, que eu chamo, né, que todo mundo chama de Jesus, mas o nome dele não é esse, né? É o nome hebraico dele. Então, esse ser que nos mostrou essa forma de caminhar, todo mundo acha que ele pregou uma doutrina monoteísta. Foi isso que confundiu muito e fez ele pensar bastante. Porque pensar em monoteísmo é um Deus só, tá certo, não tá errado. Mas qual foi o erro dele? Que ele descobriu. É que pensar no monoteísmo, o homem e Deus são separados. Ele não concordou nunca com isso. O homem e Deus está em outro lugar. Mas não foi isso que ele ensinou. Se você analisa todos os ensinamentos dele, Deus e o homem é um só. Ele pregou a doutrina monista. Deus e o homem é um só. O tempo todo ele dizia o Pai que está em mim, o Pai que está no céu. O céu quer dizer dentro do interior. Ele quis mostrar isso para toda a humanidade. Mas ninguém entendeu. Sempre achou que Deus está em outro lugar. Não foi isso que ele passou. Olha, analise os ensinamentos. Isso é psicologia. Que hoje a ciência entende e fala dessas duas mentes. A mente consciente do homem, da personalidade, e a mente da alma, que é o subconsciente. E que nós não sabemos nos relacionar com essa mente subconsciente. Sabemos sim, com a nossa ignorância, programar ela para nos levar a trazer o sofrimento com o pensamento negativo. Quando você expande a consciência, quando você começa a silenciar a mente externa para que a outra venha à tona. Essa outra mente ela é muito educada, criaturas. Muito educada. Ela fala baixinho. A gente acostumado a falar alto, faz, acontece e tal. Mexe nossa mente disso, daquilo. A outra fala muito baixinho. Você só consegue ouvir essa voz interior quando você silencia essa mente externa. Então, como a colega perguntou, como conviver com esses pensamentos negativos? É você tomar consciência, analisar se a forma como você vem pensando até agora, se vale a pena continuar pensando negativo ou se vale a pena parar para tentar autoconhecer-se e verificar se a forma como você pensou, analisar suas crenças negativas, analisar e reavaliar seus valores morais, para você começar a mudar a forma de pensar. Identificar, né, Danilo? Identificar. E assim, a mente acelerada só nos atrapalha. Só nos atrapalha, exatamente. Pensamentos, a gente não consegue ouvir o nosso ser interno, a nossa Isto. a nossa essência pura e imaculada. Isto. Para entender que nós temos uma fonte de sabedoria dentro de nós. Uhum. E pois é. A mente subconsciente, ela sabe de tudo, ela tem todas as respostas para tudo na nossa vida. Para tudo. Tudo. Né? E no momento que você aprende o poder da meditação, a meditação é esse desacelerar esses pensamentos. Então, à medida que a gente medita, que a gente aprende a meditar, a gente aprende a desacelerar. Então, quando você acelera esses pensamentos, né, imagina um intelecto, uma pessoa com QI elevado.
Quantos pensamentos não tem? Se o intelecto normal tem 70 mil pensamentos por dia. Uhum. Com QI avançado, tem muito mais do que isso. Com certeza. A velocidade desses pensamentos nessa mente. Então a mente não para o tempo inteiro, vivendo no passado, vivendo no futuro, e não estando no seu estado de presença, que é onde a vida acontece. Então Isso. é uma exercício constante para que a gente precise estar atento, né, em vigília, para não estar com a nossa mente no passado, nem no futuro, estar no presente. Então, o poder da meditação traz isso, traz são inúmeros os ganhos da meditação. Pois é. Mas um deles é desacelerar, para que a gente desacelerar. Possa. E no momento que você escuta a sua verdade. É. Lembre que temos todas as respostas dentro de nós. Então, isso. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade, né? E dizem, poxa, quando eu peço, até na própria terapia, diz assim, silencia e se escuta. Ai, mas como é que eu vou me escutar? Eu vou ter a resposta? Sim, você vai ter a resposta se você silencia. Você não vai dizer assim, olha, é isso, não. Mas vem uma certeza, vem um sentimento de certeza, de decisão, de segurança muito grande, e você vai identificar o seu caminho. Você vai saber como você vai agir na sua vida. Então você vai tendo respostas para o que você precisa, para que você tenha uma vida mais leve, consciente de si mesma, com pensamentos claros, lúcidos. Isso. O que você quer seguir, né? Perfeito. Então, é um trabalho conjunto. Identificar o pensamento, você identifica, você cancela o pensamento negativo, você neutraliza com frases afirmativas, você começa a traçar um plano de vida para saber o que você realmente quer. Quando você tem a consciência do que você quer, você pode lembrar de forma repetida naquilo que você quer, fazendo um trabalho de visualização criativa, porque a visualização criativa você imagina aquela verdade sendo manifestada na sua vida, e o seu subconsciente lhe devolve essa manifestação com uma nova programação, com essa programação que você está criando. Exatamente. Persistência, né? Isto. O condicionamento faz o efeito, o pensamento é a causa. É a causa. Pois é. Ainda continuando e falando sobre aquele psicólogo do passado, que nós conhecemos como Jesus, tem uma fala dele muito importante. Nós temos uma mania de orar, buscando Deus, orando, tal, falando. Mas, quando ele estava andando com os discípulos, perguntaram para ele, vendo os fariseus orando em praça pública e gritando, os discípulos perguntam para aquele psicólogo, mestre, esse povo é mais próximo de Deus, porque eles gritam, eles falam com muita ênfase. Essa é a forma de orar? O que é que o Mestre Jesus responde para os seus discípulos? Quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha as portas, porque o Pai em segredo, em silêncio, sabe o que você precisa. Tudo. Ele usou uma linguagem comum. Entra no teu quarto, ou seja, silencia a tua mente, ó. Entra no seu interior, fecha as portas, já, fecha os olhos, fecha os ouvidos para o mundo exterior, porque o Pai em seu interior sabe o que você precisa. E em silêncio, esta é a forma correta de orar. E você ter contato com essa mente divina, essa representação da divindade dentro de si, que nós, seres humanos, ficamos buscando sempre essa divindade lá fora. O tempo todo. O tempo todo. Quando, na realidade, ele deixou vários exemplos para eles, e a psicologia mostra isso numa linguagem clara, não tem nada a ver com religião, é dentro de você que está essa divindade. Então, existe um cientista que escreveu um livro há uns quase 20 ou 30 anos atrás. Eu sempre recomendo para as pessoas quando querem conhecer mais sobre o poder do subconsciente. Esse cientista se chama Dr. José Muff. Eu li esse livro há quase 20 e tantos anos atrás. Ele tem uma demonstração clara, ele tem essa pesquisa clara sobre o poder dessa mente subconsciente. E eu sugiro a vocês, leiam esse livro, que vocês vão ter uma clareza mental desse poder que está dentro de você e que você usa de forma errada.
O nome do livro é O Poder do Subconsciente. E o Dr. Joseph Murphy. Eu tenho ele online. Eu posso passar para a Vanessa e Vanessa passa para vocês. Aqueles que tiverem interesse. Percebe? Eu posso passar para... Leiam para vocês perceberem. É um livro antigo, é de um cientista. E esse cientista, ele mostra com vários exemplos, nos mostra que até a forma de orar a gente já está orando errado. Ele nos mostra como criar esse filmezinho mental. Por quê? Porque enquanto essa mente dos 5 sentidos entende a fala, essa outra mente divina, essa outra mente dentro de nós, que roda em segundo plano, ela entende pela imagem. Ele nos ensina a você se comunicar através da imaginação. Criar esse filmezinho mental daquilo que você quer. Você não precisa usar palavras. Você só precisa criar a imaginação. Cria uma cena perfeita daquilo que você quer, que ele vai entender. E ele vai o quê? Materializar para você. Não adianta você falar, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele não vai entender. As pessoas não sabem usar a imaginação. Usa o poder do desejo, usando a emoção. A mente subconsciente, essa mente divina, ela não entende palavras, ela entende imagens. Sempre quando, no livro ensina isso, quando você quiser. Alguma coisa, cria uma cena daquilo já realizado e deixe. Entregue, porque seu inconsciente já vai materializar isso. Ele mostra vários exemplos. Como curar doenças, como operar milagres. O livro está cheio de exemplos e mostrando passo a passo. Esse livro é de um cientista, viu, gente? Eu li esse livro quase 20 anos. Quando a gente começa a praticar essas pequenas, né, esses ensinamentos... Os pequenos exercícios, essas técnicas, como a nossa vida muda. Eu tenho diversos exemplos, não vou citar aqui, porque são muitos exemplos, né, mas eu já eliminei um nódulo na tireoide com a força do pensamento e das visualizações criativas. Perfeito, claro. Apenas em um mês. Então, é possível, isso não é... Perfeito. É o poder da intenção. Da intenção, exato. Você coloca o poder da intenção. Pois é. Você acolhe aquilo como verdade. E manifesta como experiências na sua vida. Ele devolve experiências. Pois é. Você quer ver outro exemplo? Pode falar, fale, termine. Uma pergunta para você. Ok. Então, essas respostas são manifestações do subconsciente? Não entendi. As respostas de quando a gente silencia, as respostas que nós temos, que são as manifestações do subconsciente. Isto. São manifestações do subconsciente. Vamos ver na prática. Olha só, eu sou hipnólogo também. E como hipnólogo, olha só, quando eu ponho uma pessoa sobre hipnose, o que é hipnose? A hipnose nada mais é do que uma sugestão aceita. O que é que eu estou fazendo? Eu estou silenciando a mente consciente do meu cliente para conversar com a mente inconsciente dele. Olha só, nossa mente inconsciente sabe muito mais da gente do que nós mesmos. Então, por exemplo, quando eu digo para uma pessoa, olha só, aqui agora, está quente, mas eu digo para o meu cliente, olha só, agora, olha, não estou dando a sugestão para a consciência dele, a mente consciente do 5 sentidos, estou dando para o subconsciente, porque quando a pessoa está nesse estado hipnótico, eu estou conversando com a mente consciente dele. Eu digo para ele, olha, agora está muito frio, está muito gelado. Porque naquele instante, quem passa a ser a mente, o comandante dele, é o hipnólogo. Agora, eu não posso mexer com os princípios e nem atentar contra a vida dele, que a pessoa sai do transe. Então, resultado, naquele instante, a pessoa vai sentir muito frio, pode estar num forno, numa fogueira aqui de junto, ele vai sentir muito frio. Percebe? Eu posso dizer para a pessoa, agora, olha, você vai sentar naquela cadeira, quando você for sentar, lá tem uma série de pregos e vai lhe furar. O que vai acontecer? Na hora que ele for, mesmo depois acordado, eu vou dizer, depois que você acordar, você vai sentar naquela cadeira, mas você vai ser furado, vai sentir muita dor.
e ele vai sentir muita dor. Eu posso pegar a água para ele, para a água e dizer, dar o programa para ele, olha, isso aqui é um vinho maravilhoso. Aí tiro ele do transe. Ele vai sentir naquela água gosto de vinho. E se ele beber, ele vai ficar bêbado, mas é água. Isso é o poder do inconsciente, que nós, hipnólogos, sabemos muito bem como trabalhar com a mente subconsciente. E isso deveria ser cada pessoa aprender a trabalhar, acessar o seu inconsciente para dar esses comandos. Os monges sabem. Os monges sabem. Por exemplo, você chega lá nos Himalaias, é muito gelo. Nós chegamos lá, a gente chega todo empacotado, de roupa, quase ninguém vê a gente. Quando a gente contrata um daqueles monges para poder subir uma daquelas paragens de gelo, porque eles estão apenas com uma sandália e uma túnica fininha, mais nada. Por quê? Eles têm o contato com o seu inconsciente. Eles não sentem frio. Vocês entendem? Então, isso é um exemplo usando a hipnose. Que o hipnólogo ele faz isso, separa, afasta a mente consciente da pessoa e você dá o programa direto em cima. Quantas pessoas deixam de fumar quando a hipnose sequenciada resolve o problema? Quantas pessoas se curam de uma doença, de um mal, porque o programa é injetado direto ao inconsciente? Agora precisa, diga. Me interrompendo, desculpa, mas nós temos apenas 3 minutos, né? Para a gente não perder o foco. Tem alguma pergunta alguma pergunta a mais que a gente possa responder, para a gente também poder falar um pouco da nossa vivência, né? Lá em Piatã. Tem muita gente que está querendo saber informações. Então, a gente tem 3 minutos para se despedir, para responder alguma pergunta que surja. Vocês têm perguntas, gente? Não, as pessoas querem ouvir sobre a nossa vivência, agora em novembro. Então, tenho certeza disso. Pode falar, Vanessa. Dia 5, 6, né? 4, 5 e 6. Gente, me corrija aí. É sexta, sábado e domingo, início de novembro. Não sei se é 4, 5, 6 ou 5, 6, 7. De novembro, nós teremos uma vivência, né, de imersão em Piatã, onde nós faremos trabalhos bem profundos, com dinâmicas de grupo, trabalhos que nós iremos acessar o inconsciente coletivo e o inconsciente de cada um, com técnicas de movimentos sistêmicos, com constelações, com terapia regressiva, com ressonância psicoterapêutica e uma série de trabalhos que vão promover uma reflexão maior sobre a vida de vocês, para que vocês possam liberar crenças limitantes, mudanças de comportamento e que vocês se sintam mais seguros para trilhar a vida de vocês de uma forma mais leve e mais feliz, né? Então, na verdade, eu vou usar um termo, desatando nós. Desatando nós. Para que a gente possa se autotransformar, crescer e evoluir. Então, maravilha. É o nosso trabalho. Isto. Então, pode me chamar em box, ou então pode chamar no Instituto Idalina Almeida, e Sil também, né? Mas alguém sabe onde é Piatã? Onde é Piatã? Não é Piatã. Não é Piatã aqui em Itapuã, não. É na Chapada Diamantina, é uma cidade mais alta do norte e nordeste, que fica a 600 quilômetros daqui, tá certo? É um clima maravilhoso. Daqui para lá você tem 2 caminhos. Ou você vai de carro próprio, são 580 quilômetros, ou você vai de ônibus. Você sai sempre às 9 da noite daqui e chega lá de manhã. É um lugar maravilhoso, muito verde, muitas montanhas. Uma energia fantástica. Não tem lugar nenhum do planeta, acredito. Pois é. A gente vai encontrar essa energia exatamente no Nepal. Porque Katmandu, que é a capital do Nepal, é igualzinho a Piatã. A altura, o nível de água, clima, é igualzinho. Isso, a 4ª cidade mais alta do Brasil, Lu. Ok? Se a gente for falar muito, a gente vai fantasiar. Apaixonado pela energia, pela cidade, pelo que nos favorece. Temos um tempo assim, especial, né, construído com muito amor, com muito respeito. Para essas vivências, exatamente. Funcionasse, né? Com certeza.
Ok, maiores detalhes, entrou um colega nosso aí também, foi o Sandro Cabral, que já conhece muito bem esse espaço, conhece muito bem, ele tem levado grupos para meditar ali perto, né, de Piatã. Muito bem, tem muita gente que está aqui presente que já conhece esse espaço e sabe como são nossos trabalhos, como são nossas vivências. Tá bom, pessoal? Olha, ficamos... Diga. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela participação, obrigada a você, Idalino, por estar aqui. Gratidão pelo convite. Esse caminho, né? Essa Isso. caminhada nossa, com muito amor e respeito, e sejam todos bem-vindos às nossas próximas lives. Com certeza. A vivência, quem se sentir tocado no coração e quiser ir, estamos aqui, tá bom? Um beijo no coração de todos. Gratidão a todos. Tá bom, gente? Obrigado por tudo. Até o próximo encontro. Só é ir conhecer, viu, Lu? Isso. Quem quer conhecer Piatã, vamos, aproveita. Vamos, com certeza. Viu? É só ligar para a gente pegar mais informações. Um beijo no coração, gente. Obrigada pela presença de todos, pelo carinho de sempre. Gratidão. Beijo, Dalino. Outro para você. Tá bom? Fica com Deus. Vamos em frente. Ok. Beijo. Eu só não sei como é que eu saio daqui, mas vamos lá. Vou sair agora.